Talvez uma das melhores formas de se observar a mudança na política e na orientação de política do governo dos Estados Unidos para a área econômica, particularmente para a área comercial internacional, é verificar os documentos associados à questão comercial, e esse é o primeiro da administração Trump, que claramente, né, se desenha uma estratégia mais nacionalista de reorientação frente àquilo que vinha sendo o padrão no pós-guerra, no plano retórico, com certeza, não é que a defesa de uma ordem multilateral aberta. Cada vez mais, de forma clara, na sequência dos anos, a ênfase é em mudar esse sistema e a ênfase é na imposição do interesse dos Estados Unidos, criando um mundo muito mais parecido com o mundo do século XIX, de fortes assimetrias de poder e de imposição do mais forte sobre o mais fraco. Né? A consciência que foi se criando a partir da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, da instabilidade no entreguerras, é que esse clima era um clima muito mais propício ao conflito inclusive militar, às guerras, do que a promoção do desenvolvimento, a promoção da prosperidade, o que muda, no contexto do pós-Segunda Guerra Mundial, a agenda sob a liderança dos Estados Unidos para criar esse contexto de busca de maior integração. Isso nesse momento é passado, não sabemos ainda se será a tendência para o futuro. Então, na discussão específica inicial do documento, quando se desenha o alinhamento da política comercial à administração, no caso a administração Trump, aparecem os objetivos do que será a política externa nesta gestão. E, de fato, há muita coerência entre o que estava desenhado durante a campanha, aquilo que aparece nesse documento, o que vai ser o dia a dia da gestão do presidente Trump. Então, para que serve a política comercial externa? Em primeiro lugar, para defender a segurança nacional. Então, muito claramente, há essa subordinação. Não se trata de criar um mundo de livre mercado, de livre comércio, mas de subordinar os interesses comerciais aos interesses de segurança e ao fortalecimento da economia dos Estados Unidos. Então, não é criar um terreno igual para que todos possam competir, mas é colocar o interesse dos Estados Unidos em primeiro lugar. Negociar melhores acordos comerciais, aquilo que era uma promessa de campanha de renegociar acordos com a Europa, no próprio contexto do NAFTA e com outros parceiros, está colocado, e os termos são muito fortes, né? É um esforço agressivo de revisar os nossos acordos comerciais. Então esse tom mais belicoso aparece nos documentos, como aparece ali, o Aggressive Enforcement of U.S. Trade Laws. É dizer que a legislação comercial dos Estados Unidos deve se impor sobre as demais. Não que do ponto de vista da prática isso não acontecesse em outros momentos, mas do ponto de vista retórico se mantinha uma ideia de preservar a ordem liberal internacional. Por fim, isso é algo que reverbera até este momento, nós estamos aqui num contexto em que a OMC não consegue mais funcionar, está paralisada, seu sistema de governança está paralisado, que é reformar o comércio multilateral. Então, não sabemos se isso vai avançar nesse sentido, em todos os outros claramente, mas corremos o risco de fato, essa ossatura institucional que permitiu a liberalização do comércio sob bases multilaterais, a partir de uma perspectiva liberal, deixe de existir no futuro, se essa tendência, se os conflitos continuarem, essa estrutura de mediação de conflitos sobre uma base internacional vier a ser substituída por discussões e negociações diretas entre poderes, e aqui a assimetria de poderes. O mais forte sempre imporá a sua vontade sobre os mais fracos, que é diferente de um sistema baseado em regras, que tem juízes, e que eventualmente o mais forte perde, se não estiver em conformidade com as regras, que é o que nós temos observado recorrentemente na OMC. Então, esta página, por si só, desenha uma ruptura muito clara com a ideia de um ordenamento liberal multilateral, que vinha sendo perseguido pelas distintas administrações, de democratas, de republicanos, ao longo do pós-guerra, e que sempre fez parte da retórica da política externa estadunidense, particularmente na sua dimensão comercial. Insisto, uma coisa é a retórica, outra coisa é a prática,
defesas de interesses setoriais, protecionismo, políticas estratégicas sempre existiram e continuaram existindo e continuarão existindo. Mas, do ponto de vista retórico, há uma mudança e há também, do ponto de vista objetivo das políticas, um redirecionamento muito forte rumo a, digamos, um nacionalismo econômico e a imposição do mais forte sobre o mais fraco, num mundo que vai ficando mais parecido com o século XIX, em alguma medida, do que aquilo foi vislumbrado pelos estrategistas no pós-Segunda Guerra Mundial. Também o braço do governo americano que trata com temas de comércio avalia anualmente, estou pegando um exemplo, se a China estava ou não cumprindo aquilo que havia prometido quando entrou na OMC. Então a própria OMC produz relatórios nesse sentido e o governo dos Estados Unidos também e remete isso para o Congresso. Se vocês forem ler esses relatórios, periodicamente há toda a contestação dos interesses dos Estados Unidos, particularmente direito de propriedades, direitos tecnológicos, abertura de alguns segmentos econômicos, que o mundo do negócio, as empresas dos Estados Unidos em vários setores se queixavam do protecionismo chinês, das dificuldades de acesso ao mercado em alguns segmentos. Ao mesmo tempo, né, os capitais americanos se localizaram na China, ganharam muito dinheiro e muitas empresas têm uma parcela expressiva do seu faturamento na China. Então, é muito interessante que há esse conflito crescente, mas há uma interdependência também, no sentido de que a China precisa dos Estados Unidos, que é o mercado, é o seu principal mercado para exportações, e as exportações são importantes para o país, e os Estados Unidos, as empresas dos Estados Unidos também precisam da China, do mercado consumidor chinês e dos lucros gerados por suas operações na China. Então fazer esse decoupling, esse descolamento, pode vir a acontecer, mas não é algo exatamente tranquilo. Então vocês vão ler nesses relatórios isso e crescentemente as queixas com respeito ao quê? A questão tecnológica. Há alegações de que empresas chinesas estariam roubando tecnologias de empresas dos Estados Unidos, ou que haveria interesses outros que não os interesses econômicos na internacionalização de empresas chinesas, que seriam braços do Estado chinês. Então tudo isso aparece crescentemente nesses documentos. Então aqui, se vocês forem observar, há aí um conjunto de reclamações, eu não vou ler e nem vou detalhar aqui, nestes termos que eu havia comentado, dizendo que as práticas de política industrial nos Estados Unidos, na China, as práticas das suas políticas tecnológicas, etc., seriam prejudiciais ao avanço e aos interesses estadunidenses. Eu queria chamar a atenção, e agora eu coloco a minha perspectiva, não exatamente a do relatório, que muito provavelmente não essas queixas têm um fundamento, mas o contrário também é verdadeiro. Há práticas neste sentido de ambos os lados, nessa concorrência entre poderes, entre economias. No ano seguinte, né, então agora nós já estamos aqui, nós olhamos o Trade Policy Agenda and Annual Report 2018-2019, no primeiro, como eu havia comentado, ao desenho mais geral da política, da estratégia. Nesse segundo, há um foco cada vez maior nas questões das relações sino-americanas, dentre outras áreas estratégicas do ponto de vista de mudar a institucionalidade global. Demarca-se a ideia de que as relações com a China são desleais desde a perspectiva dos Estados Unidos em vários setores, particularmente a questão da inovação tecnológica, a preservação dos direitos de propriedade das economias, das empresas dos Estados Unidos e a defesa dos empregos. Então o dinheiro foi para fora e os empregos foram para fora também. É algo que cola muito em parte da sociedade estadunidense e foi a base do conflito comercial já explícito neste momento. Explícito no sentido das tarifas serem elevadas, tarifas de importação. Agora, mais ainda, nós temos essa proclividade no sentido do conflito. Então essa agenda de conflito que foi desenhada no início da administração torna-se cada vez mais clara e aberta.
Aqui nós já estamos no contexto das tarifas, um mapeamento do volume de recursos do comércio afetado pelas tarifas, o redesenho do acordo, né, com o México e o Canadá, né, para restabelecer o NAFTA sobre outras bases, a ênfase em repensar a Organização Mundial do Comércio. Esse repensar significa um redesenho que em alguma medida vai de encontro à inspiração original de uma ordem liberal multilateral aberta. Então tudo isso vai se explicitando a cada novo movimento. Haverá alguma ruptura se eventualmente o ex-vice-presidente Biden e o candidato à presidência pelo Partido Democrata chegar na Casa Branca? Ou haverá alguma mudança de orientação caso o presidente Trump se mantenha? Bom, é difícil saber. Daquilo que nós já pudemos observar lendo aí os documentos que já estão disponíveis de campanha, há um elemento comum que parece que permanecerá. O elemento que parece comum às duas visões, pelo menos do ponto de vista estratégico, é perceber a China como um rival, e a China como um rival que precisa ser enfrentado em grande medida. Não me parece que haverá uma mudança substantiva neste elemento fundante. Agora, se isso vai esquentar e a forma de fazer essa disputa, né, provavelmente com a manutenção do presidente Trump, vai seguir nesta linha de um tom mais intenso. Com o Biden pode ser uma política tão ou mais intensa, mas com uma tonalidade mais suave. Por outro lado, existe a forma como os Estados Unidos estão lidando e poderão seguir ou não lidando com seus aliados preferenciais estratégicos. A administração Trump tem sido muito dura com vários dos seus aliados, e o presidente Biden já tem, o vice-presidente Biden, candidato à presidência, vem sinalizando para a busca de uma reaproximação, de uma acomodação. Então há vários aspectos, por exemplo, a retirada das tropas dos Estados Unidos da Alemanha, né, que é algo que o presidente Trump está prometendo, e várias outras questões muito fortes, possivelmente, né, num eventual governo Biden, vão ser direcionadas de uma forma mais tradicional. O que seria uma forma mais tradicional? Aquilo que vinha sendo a política antes de Trump, né, com as suas nuances em momentos de governos de democratas ou de republicanos, mas sem uma ruptura estratégica nesse sentido tão grande. Me parece que este é um cenário bastante provável. Infelizmente, nós não teríamos tempo aqui no nosso curso de detalhar todos os aspectos deste conflito comercial, que é mais um conflito tecnológico do que comercial propriamente dito, as suas motivações e os seus objetivos. O Peterson Institute for International Economics, que é um think tank muito influente nos Estados Unidos, nos ajuda atualizando essas informações, mostrando as nuances setoriais. Então fica aqui a recomendação para quem quiser se aprofundar neste tema, sempre lembrando que conflitos sempre existiram entre países, entre poderes. Agora nós estamos num conflito intenso porque a China se constitui concretamente num candidato a uma ameaça à posição dos Estados Unidos. Eu jamais me coloco naquela perspectiva de vários analistas que apostam numa decadência iminente dos Estados Unidos. Há muitos que dizem isso há 40 anos. Eu acho que os Estados Unidos é um país que tem um grande dinamismo, uma grande capacidade, né, uma enorme vitalidade na sua estrutura empresarial, na sua estrutura social, na sua capacidade institucional. Vive um momento de vulnerabilidade por N razões. Teremos que ter um curso específico sobre isso. E se tivéssemos a possibilidade do diálogo presencial, poderíamos avançar um pouquinho mais a partir das questões de vocês. Mas como síntese, eu acho que os Estados Unidos seguem sendo um ator absolutamente fundamental e tem todas as condições de manter o seu status quo, digamos assim, sem qualquer juízo de valor da minha parte sobre isso. E a China também legitimamente quer se recolocar numa situação de maior protagonismo internacional que historicamente, numa perspectiva milenar, né, ainda que em outros contextos históricos com os quais nós não podemos comparar, mas sempre foi uma civilização poderosa, antiga e que almeja uma posição na história da civilização humana de maior protagonismo. Se isso é hegemonia, se isso
A forma de denominar, bom, deixemos aí os debates e vamos deixar o tempo histórico assentar. Agora aqui vocês podem se debruçar e detalhar, né, nessa questão tão candente que é a atual guerra comercial e que essas tensões, esses conflitos vão continuar. A questão é como é que eles vão ser administrados. As empresas líderes chinesas vão crescendo, vão contestando a posição de outras empresas em vários setores internacionalmente. A China avança muito nas áreas de fronteira tecnológica. Essa aproximação ganha maior força depois da crise financeira global, porque o mundo ocidental e os Estados Unidos estarão estagnados, digerindo a sua crise, e a China seguiu crescendo. Crescendo menos, mas crescendo. Então, em pouco mais de uma década, a China monta uma malha ferroviária para trens de alta velocidade que é maior do que todo o que já existia e que foi investido no mundo. Né? Os aeroportos, as megacidades, o ritmo de urbanização chinês segue numa ordem estimada de 15 milhões de pessoas por ano. É quase uma cidade de São Paulo sendo construída por ano. Então tudo isso imprime um enorme dinamismo. Então o país vai crescendo menos, mas cresce com uma enorme eficiência tecnológica, gerando problemas, desigualdade, poluição, mas ao mesmo tempo administrando esses problemas. Eu recomendo fortemente a leitura de um relatório chamado China in the World, que é um documento lá do McKinsey Global Institute, em 2019, que mostra pela ótica empresarial, por vários elementos, esse processo de maior interconexão da China no mundo, né, porque a China foi para o mundo, mas o mundo foi para a China. O mundo entrou na China com muita força antes da China sair. A China se abriu, a China abraçou a globalização, né, sob a liderança do Deng Xiaoping, sai de uma situação de autarquia para uma economia extremamente integrada e apostou nessa integração como uma forma de crescimento e em alguma medida deu certo. Na perspectiva chinesa, na perspectiva dos Estados Unidos, tornou-se uma ameaça. Né? Então nós vamos enxergar a China liderando nos setores estratégicos tecnológicos que ela se propôs avançar, né, energias renováveis, produção de painéis solares e outros equipamentos, trens de alta velocidade, vai avançando em telecomunicações, telefonia na 5G, suas grandes conglomerados eletrônicos. Então, esse é um processo que vai de encontro, que bate de frente com os interesses de empresas dos Estados Unidos, os interesses estratégicos do país. A despeito de não ter uma tradição tão explícita de condução através do Estado, de um capitalismo liderado pelo Estado, como é o modelo chinês, como é o modelo japonês, como de alguma forma é o modelo da Europa continental com distintas nuances, o que nós vamos observar é que na prática os vários órgãos de governo dos Estados Unidos possuem estratégias para apoiar suas indústrias, para desenvolver sua estrutura produtiva, para manter a fronteira tecnológica e preservar aquele núcleo da indústria americana que está vinculada, por exemplo, à segurança. Então todo o complexo militar e espacial é estratégico para o país. E há instrumentos os mais diversos utilizados de compras públicas, de financiamento, de subsídios estatais, de mecanismos que contêm a aquisição de empresas americanas por empresas estrangeiras. Há toda uma legislação que permite o Congresso dos Estados Unidos, isso é monitorado por uma comissão, depois nós vamos ver por caso da China, e que podem, por questões de segurança nacional, proibir que uma empresa estrangeira compre uma empresa dos Estados Unidos. Isso tem sido recorrentemente utilizado ao longo do tempo e muito fortemente agora no caso da China. Nós temos aqui, por exemplo, o Bureau of Industrial and Security, que é um órgão do Departamento de Comércio, né, que recentemente algumas empresas chinesas foram ali listadas, em que se verifica se alguma transação econômica, se alguma empresa pode representar uma ameaça à segurança do país, né, e proibir que empresas americanas negociem com essa empresa, porque eventualmente aquela tecnologia tem um uso dual, ela pode servir tanto para uma questão estritamente comercial, econômica, como para uma questão de segurança. E aí, isso tem sido utilizado também como um argumento de retaliação com respeito às empresas chinesas. Então, os Estados Unidos têm estratégias de desenvolvimento, ali o Plano Nacional de Desenvolvimento da Indústria Avançada do presidente Obama, de 2012. Nós temos o presidente
Trump também elaborou um documento parecido, a estratégia americana para a liderança na indústria de ponta, né, que tem várias ações, vários projetos específicos. Eu mostro aqui a política para a área de inteligência artificial. O Departamento de Defesa, que é o Ministério da Defesa dos Estados Unidos, tem uma área toda para cuidar da questão econômica, da questão industrial, para manter a base industrial que garante a segurança nacional. O que eles têm feito para sustentar essa base no momento da pandemia? Então, olhar para os Estados Unidos e imaginar que é um Estado ausente é não entender qual é o processo dinâmico da economia, qual é o processo histórico. O Estado dos Estados Unidos sempre foi presente. Ele muda, né? Ele tem uma retórica na defesa do livre empreendedorismo, mas as relações são muito próximas. No mundo asiático, essas relações são mais explícitas e mais próximas ainda e mais ativas. Isso não significa dizer que o Estado estadunidense está parado observando. Pelo contrário, ele tem política, tem estratégia e usa esses instrumentos com muita força. Agora, na sequência, nós vamos trabalhar um pouquinho com esse documento que é o report anual da Comissão Bilateral das Relações Sino-Americanas, Econômicas e de Segurança, que são relatórios extensos. Nós vamos tirar informações dali para ver o que tem sido destacado. A começar para as relações comerciais bilaterais, para exatamente ver que essa guerra comercial está diminuindo o comércio bilateral e particularmente em alguns setores. Depois nós vamos aprofundar a partir dessas relações comerciais no próximo módulo, né, dessa parte do nosso curso. Então nós vemos o comércio bilateral caindo, particularmente aí nós estamos trabalhando no primeiro gráfico o déficit comercial com a China, que a administração comenta como sendo um trunfo, né, e qual é a parcela da China, que a China é responsável por esse déficit. Metade do déficit comercial dos Estados Unidos tem a ver com a China, isso reduziu. E aí, os setores mais importantes de exportação e de importação no comércio bilateral, né, e o que está acontecendo do ponto de vista não é do comércio, né, da queda do comércio bastante significativa ao longo do primeiro semestre de 2019, o que vem acontecendo também desde que os conflitos comerciais ganharam maior intensidade. As tarifas de importação, a partir das retaliações chinesas, então há um movimento que começa, quem dá o primeiro tiro aos Estados Unidos, e vem uma resposta e a tentativa de negociar. Então tudo isso cria um clima ruim para as relações bilaterais e de muita instabilidade no contexto internacional, que a pandemia vai agravar. Na sequência nós vamos retomar estes temas, seguindo neste documento, né, produzido por essa comissão bilateral, os temas bilaterais, essa comissão do Congresso dos Estados Unidos, que é extremamente rica nos seus relatórios anuais.